Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos comentar acerca de uma pergunta bastante interessante que chegou aqui no nosso canal aqui do YouTube, aqui nos comentários. Mas ainda mais importante do que a pergunta são os fatos que motivaram essa pessoa, né, esse trabalhador, a realizar este questionamento para a gente aqui no nosso canal. A dúvida que chegou até a gente é no seguinte sentido: vale a pena eu pedir demissão do meu trabalho ou ser dispensado por justa causa? Bom, se a gente fosse responder essa pergunta sem nos aprofundar ao porquê da natureza dessa pergunta, por que o trabalhador estaria em dúvida acerca de ou pedir demissão ou ser mandado embora por justa causa, a gente poderia responder de maneira bastante simples, para dizer o seguinte: olha, a dispensa por justa causa ela pressupõe verbas rescisórias menores. Ela vai receber ali o saldo de salário, as férias vencidas e não vai receber mais nada. Não vai receber 13º salário, não vai receber o fundo de garantia, nem tampouco multa de 40% ou direito de receber o seguro-desemprego. Com relação ao pedido de demissão, a diferença é que ele vai receber férias proporcionais e férias vencidas também, assim como na justa causa, mas no caso de pedido de demissão também recebe as férias proporcionais, recebe 13º salário proporcional também, recebe o saldo do salário e também não vai receber ali o fundo de garantia, não vai receber a multa de 40%, não vai receber o aviso prévio. Então, analisando unicamente pela questão financeira, obviamente que se houvesse a possibilidade de se definir entre uma coisa e outra, o pedido de demissão financeiramente para o trabalhador acaba sendo mais vantajoso, se assim podemos dizer. A vantagem estaria no recebimento ali das férias proporcionais e do 13º proporcional, que na justa causa não seria devido. Inclusive existe, na verdade, uma discussão acerca das férias proporcionais, se ela seria devida ou não na aplicação da justa causa, e o TST acabou por definir que não, o trabalhador não tem direito, essa é a última decisão sobre o tema, a respeito de férias proporcional. Ele tem sim na justa causa direito às férias vencidas e tão somente e ao saldo de salário. Bom, ocorre, meus amigos, que como eu disse na introdução desse vídeo, o interessante dessa pergunta é saber o que motivou, porque ela é uma pergunta de certo ponto estranho. Por que um trabalhador ficaria nessa situação entre pedir demissão e justa causa? São duas figuras jurídicas, são dois modos de rescisão contratual de trabalho distintos. Uma é a vontade do empregado: não quero mais trabalhar, peço demissão porque não me interessa mais ou porque eu arrumei um outro emprego. É uma circunstância de vontade do trabalhador. A outra, ela deve ser definida para casos gravíssimos, né? A justa causa é prevista lá no artigo 482 da CLT para causas graves: desídia, insubordinação, abandono de emprego, embriaguez, jogos de azar, enfim, circunstâncias da extrema gravidade, né, que pressupõem uma penalização ao trabalhador. Então são duas circunstâncias muito diferentes. E obviamente que o trabalhador jamais tem que estar numa posição de escolher uma coisa ou outra, porque são duas naturezas, são dois pontos completamente diferentes. Uma é por vontade dele, por ter um novo trabalho, por não querer mais trabalhar, por estar cansado, e a outra é uma penalização por algum erro que ele tenha cometido, por algum erro gravíssimo que ele tenha cometido que gere uma justa causa. Bom, analisando com um pouco mais de profundidade o porquê dessa dúvida que nos chegou aqui no nosso canal, o trabalhador explicou que ele chegou num ponto em que foi colocado essas opções para ele, porque teoricamente ele teria cometido um ato de desídia e o empregador estava ameaçando de dispensá-lo por justa causa. Agora veja, analisando a situação com um pouco mais de profundidade, isso jamais poderia ter acontecido. O caso deste trabalhador era que, segundo ele, as ameaças de dispensa por justa causa teriam surgido porque ele atrasou durante 3 vezes, em 3 meses, porque precisou levar uma filha no médico, acabou se atrasando, né? Ele se atrasou no início da sua jornada de trabalho. E aí o empregador chegou até o empregado e colocou a situação:
olha, eu tenho aqui configurado uma justa causa, porque você atrasou reiteradamente na visão do empregador. Então, ou você pede demissão e sai, você abre mão do seu fundo de garantia, da multa de 40%, do aviso prévio, ou nós vamos te dispensar por justa causa. Bom, veja, essa é uma situação completamente equivocada por parte do empregador. Primeiro, porque não estaria configurada uma justa causa nesse caso. Obviamente que o atraso ao trabalho de maneira reiterada poderia gerar uma justa causa, mas nesse caso foram 3 atrasos em 3 meses, possivelmente nenhum tribunal iria garantir uma justa causa, porque nós não estamos falando de uma extremidade, nós estamos falando de acaso, nós estamos falando de uma necessidade do ser humano que foi levar uma filha no médico. Então, este caso isoladamente não poderia servir de ameaça para uma justa causa. E segundo ponto, que o empregador está errado neste ponto, é de colocar sob ameaça. Ou você faz isso, ou eu te aplico uma justa causa. Veja, meus amigos e minhas amigas, na justiça do trabalho, o que prevalece é a realidade, é a verdade. Então, primeiro, se o trabalhador suprisse, tivesse se submetesse a essa chantagem, a essa perseguição, a essa ameaça e pedisse demissão do trabalho sob pena de receber uma justa causa, obviamente que ele poderia ir para a justiça do trabalho e mostrar a verdade dos fatos. Não, a verdade eu não pedi demissão, a verdade eu fui pressionado a pedir demissão porque a empresa estava me ameaçando de dispensar por justa causa. Veja, meus amigos, isso é uma circunstância bastante grave, que se o empregado levasse para a justiça, ele poderia reverter esse pedido de demissão, caso ele tivesse aceitado a essa ameaça, e receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido dispensado sem justa causa, sem justo motivo. E aí ele ia para a justiça e lá ia receber o aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40%, seguro-desemprego, enfim, ia receber todas as suas verbas rescisórias, porque a verdade é que ele não queria pedir demissão, mas ele acabou pedindo demissão porque houve uma pressão psicológica e uma ameaça de justa causa. Então, entre o mais grave, que seria perder mais dinheiro, com uma justa causa e um pedido de demissão, ele poderia ter realizado ali um pedido e possivelmente na Justiça do Trabalho iria conseguir reverter este pedido. Outro ponto bastante importante numa circunstância como essa é que esse tipo de ameaça não se coaduna, não se harmoniza com o contrato de trabalho. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. E a situação para os empregadores que realizam esse tipo de procedimento inadequado pode sofrer penalidade, sim. Isso pode, inclusive, se reverter contra a empresa. O trabalhador ele sim, exercer um pedido de rescisão indireta, que é uma justa causa na empresa, porque ele está sendo submetido a uma pressão que não é permitida por lei. Ele pode pedir uma justa causa, pedir todas as suas verbas rescisórias na Justiça do Trabalho, conforme o artigo 483 da CLT, uma vez que ele está sendo pressionado a pedir demissão sem nenhum motivo, já que a justa causa ela não seria válida neste ponto. E outra coisa, o contrato de trabalho ele deve guardar lealdade e boa-fé. Se a circunstância aponta uma justa causa, a empresa tem todo o direito de ir lá e dispensá-lo por justa causa. Se o trabalhador quiser pedir demissão, ele deve ir lá e pedir demissão. Agora, você forçar uma justa causa ou forçar um pedido de demissão está contra a boa-fé contratual que pressupõe essa modalidade de contrato de trabalho. Então veja, a realidade deve ser pontuada na boa-fé. Demissão por justa causa? Ocorreu um fato grave? Pode dispensar por justa causa. Está tudo dentro da lei 482 da CLT. Agora, se não existiu uma circunstância, não cabe à empresa simular uma justa causa, porque fatalmente a Justiça do Trabalho vai estar de portas abertas para poder rever essa questão e modificar a justiça, se assim for o caso. É uma circunstância muito importante que a gente deve saber, tanto para empregados quanto para empregadores, de que para a justiça do trabalho, para o direito do trabalho, o que vale é a realidade.
vigora na nossa lei trabalhista o princípio da primazia da realidade. Então não importa o que está no papel, importa o que de verdade aconteceu entre as partes, o que de verdadeiro aconteceu na relação entre empregador e empregado. E a verdade, ela sempre deve prevalecer. Importante, por fim, a gente salientar que esse tipo de pressão, que esse tipo de condição colocada ao trabalhador, ou escolhe demissão por justa causa, ou escolhe pedido de demissão, inclusive pode gerar para o trabalhador uma indenização por danos morais, porque esta pressão não faz parte do contrato de trabalho e não é permitida pela legislação do direito do trabalho. O tema ele é bastante complexo, ele é bastante interessante, porque a gente sabe que esses fatos acontecem na vida real. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, mais sobre justiça do trabalho e direito do trabalho, a gente pede para que você visite nosso site, nós temos dezenas de artigos nesse tema e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo.